Salve Maria e São José! Chegamos mais um dia. Que alegria! Gente, a gente está na reta final. E hoje nós vamos falar do último dia dedicado à Virgem Maria, para conhecimento dessa Santa Soberana, que hoje nos coloca a oportunidade de viver para ela, sendo todo dela, mas entregue totalmente a Jesus. Bom dia, Vilma! Já está de pé. Ela é uma das que mais nos acompanham aqui, né? E nós sabemos por quê. Porque é bom demais ser da mãe, né, Vilma? A gente ama, mesmo sendo bem difícil. Porque cada vivência que nós temos é uma experiência de batalha, né? Nada será fácil quando a gente faz para Deus nesta terra. Mas vale a pena, porque a gente se sente mais próxima, a gente se sente a ouvir a voz dele e isso nos traz uma paz gigante, uma alegria incomparável, né? Mesmo diante das tribulações, dos compromissos, de tudo que a gente tem para fazer, não é mesmo? Então bora lá, porque hoje nós estamos aqui, bom dia, nós estamos aqui hoje pedindo, né, para que esta semana que passou do conhecimento da mãe seja para nós uma eterna lembrança, para que a gente nunca esqueça a quem nós estamos, né, servindo e como nós estamos fazendo isso. Nós servimos e estamos aqui para adorar Deus, né? Deus humanado, Jesus Cristo. E como nós estamos fazendo isso? Através da Virgem Maria. Nós estamos fazendo isso como um verdadeiro escravo de amor da Virgem Maria, que tudo entrega a seu filho, não retém nada para ela. Então, que nós possamos nunca esquecer desta graça, mesmo que a gente ainda não a compreenda na proporção de fato que ela é, tá bom? Bom dia, Tata! Olha a Tata, gente. Tata tá aí, ó, firme e forte também, né, Thaís? Então, vamos lá. Com o coração cheio de alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Maria, árvore da vida. O conhecimento da verdadeira devoção a Maria é a pérola preciosa do Evangelho. Reclama todos os sacrifícios de nossa parte nas mãos de Nossa Senhora, para nela nos perdermos com felicidade, a fim de nos acharmos em Deus. A alma predestinada, a quem o Espírito Santo revelou tão alta devoção, deve saber cultivá-la, para que, em seu tempo, esta árvore de vida produza seu fruto divino. Ela pede cultivo sobrenatural, fuga de si mesmo e do pecado, fidelidade e paz, que culminam no fruto adorável, que é Jesus Cristo. 1. Avezinha do céu, venho repousar-me à sombra da árvore da vida, Maria, e saborear seu fruto, Jesus. 2. À vossa sombra e proteção, telai-me sempre, Virgem gloriosa e bendita. Primeiro ponto. Cultivo sobrenatural da árvore da vida. Plantada no coração de todo fiel, esta árvore divina, ela quer estar sempre sem nenhuma criatura que pudesse impedi-la de elevar-se a seu princípio, Deus. Não nos apoiemos, pois, em nossa indústria ou talentos puramente naturais, nem no crédito e autoridade dos homens. Cumpre-nos recorrer sempre a Maria e apoiar-nos no seu socorro. Cumpre ainda que a alma onde está plantada esta árvore esteja incessantemente a olhá-la e contemplá-la como um bom jardineiro. Porque sendo viva esta árvore e destinada a produzir um fruto da vida, quer que seja cultivada e aumentada por um contínuo olhar de contemplação da alma. A alma perfeita conseguirá nela pensar de contínuo e dela fazer sua principal ocupação.
com este cultivo sobrenatural, ela nos revelará Maria. Ela nos desvendará Jesus e nos subirá até as luzes de Deus. Segundo ponto, fuga de si mesmo do pecado, no cultivo da árvore da vida. É preciso arrancar e cortar os cardos e os espinhos que poderiam, com o tempo, sufocar a árvore e impedi-la de produzir seu fruto. Cumpre, assim, ser fiel em cortar e suprimir, pela mortificação e violência a si mesmo, todos os prazeres inúteis e vãs ocupações com as criaturas. Crucificar a própria carne, guardar silêncio, mortificar os sentidos. Mortificar os sentidos, guardar silêncio e crucificar a própria carne. Não tem outro caminho. Para que nós consigamos viver fortalecendo o espírito, precisamos flagelar nossa carne. Mas, Carol, como que eu faço isso? Não precisa de pegar um chicote e ficar se batendo, mas precisa vencer a si mesmo, principalmente naquilo que você sabe que é precioso para o seu bem-estar, para o seu prazer. Eu lembro que quando eu estava fazendo 30 dias pelas almas do purgatório, eu estava num período da minha vida de bebê pequeno, criança indo para a escola, tudo assim naquela confusão, né? De casa de criança pequenininha. E aí eu lembro que tinha um momento do meu dia que era o momento ápice do meu prazer. Era na hora que eu rezava o rosário? Não era na hora que eu estava ali rezando meu texto, não era. Era na hora que as crianças iam para a escola, o pequenininho estava dormindo e eu, depois do almoço, deitava no sofá e tomava um sorvete. E dessa prática eu comecei a fazer disso uma regra, né? E aí, quando não dava certo, não era dia de escola, ou então o bebê não dormia, ficava acordado nesse horário, isso me deixava com uma profunda irritação. Ficava irritada, ficava chateada, porque eu tinha estabelecido aquele momento como um momento precioso. E aí, fazendo os 30 dias pelas almas do purgatório, veio um pedido, né, naquela meditação, de que nos mortificássemos por ela. E qual era aquilo que mais eu tinha prazer em realizar? Então, é nessa linha que você vai seguir. Quando você quiser realizar algo para Deus, e isso te buscar, né, dentro do seu ser, aquilo que mais necessidade você faz no seu dia a dia, tira aquilo. Qual que é o meu momento? É ficar lá no Instagram. Qual que é o meu momento? Cada um vai saber. Mas faça por amor. Faça como forma de se entregar, como sacrifício. Porque o que Deus espera de nós não é o martírio dos derramamentos de sangue lá na África, lá na Nicarágua, não. O martírio que Ele quer é o martírio das nossas exigências. Neste momento, o que para mim se torna, tomar banho frio jamais, será? Jamais por quê? O quanto isso te torna uma pessoa arrogante, presunçosa, para conquistar aquilo que te dá prazer, né? A gente tem que se observar. E nesse observar-se, você vai fazendo isso que ele está falando. Crucificar a sua própria carne, guardar silêncio, parar de reclamar e mortificar os sentidos, né? É preciso vigiar para que não venham as lagartas a roer a árvore. Seria o amor próprio, o amor às comodidades, os vermes roedores das folhas verdes e belas esperanças que tinha a árvore de seu fruto. Porque o amor de Maria e o amor próprio não podem absolutamente coexistir numa alma.
Amor próprio não é opção para nós. Eu não vou falar porque vai que, né, a pessoa vai ficar brava comigo. Você vai falar porque é o que é certo. Você vai pedir o Espírito Santo para te ajudar, mas você não vai ser conivente com o erro porque você não quer ser, vamos dizer assim, deixado de ser amado, né? Você que não está vivendo mais para si, mas para Deus. Urge ainda impedir que os animais se aproximem da árvore. São os pecados que poderiam dar a morte à árvore da vida, pelo seu contato pestilento. É preciso mesmo que nem seu hálito sopre na árvore. Hálito sufocante que são os pecados veniais, tão perigosos quando não são detestados de todo o coração. Tenho conhecido, graças às luzes do Espírito Santo, esta árvore preciosa. Vigiemos cautelosos, não irrompam de novo em nosso coração os pecados. Nosso amor próprio, tudo aquilo que já renunciamos com toda a nossa alma. Terceiro ponto, fidelidade para obter o fruto da árvore da vida. Devemos regar continuadamente nossa árvore da vida, com a nossa vida eucarística e outras preces públicas e particulares, a fim de que possamos lograr o fruto que almejamos. Nem nos entristecermos se a árvore dessa devoção a Maria venha a sofrer e ser sacudida pelo vento, porque é necessário que o sopro das tentações se arroje contra ela e que as tempestades e rigores se acumulem contra ela, a fim de perdê-la. Essa devoção a Nossa Senhora necessariamente será atacada e contraditada. Mas, se perseverarmos com fidelidade em seu cultivo, nada teremos que temer. Sim, porque a fidelidade nos dará que, em pouco tempo, ela crescerá tão alto que virão as aves do céu a repousar em seus ramos e se tornará tão perfeita que dará, enfim, seu fruto de honra e de graça. O amável e adorável Jesus, que sempre foi e sempre será sempre há de ser o único fruto de Maria. Colóquio. Árvore da vida, formosíssima e fecundíssima, Maria, Mãe querida, dai-me a felicidade de ter-vos em meu coração, custodiada com todo o zelo que cerca a mais preciosa riqueza. Dai-me a ventura de vos ter em meu coração crescida e florescida com todas as virtudes. Dai-me a riqueza de vos ter como vosso fruto suavíssimo, minha única delícia e recompensa. Dai-me, enfim, o paraíso de saborear vosso fruto divino e conservá-lo em meu coração até a morte e durante todos os séculos da eternidade. Ramalhete, nunca mais desertará de minha alma a riqueza da devoção verdadeira a Nossa Senhora. Que dia feliz, que dia alegre, que alegria poder ler essas palavras e vivê-las todos os dias de nossas vidas. Por isso é tão necessário a gente poder, buscar em Deus, em confissões constantes, se possíveis mensais, todos os primeiros sábados, todas as primeiras sextas-feiras, dedicar à confissão, dedicar a uma vida de entrega, de busca constante, não somente em não cair nos pecados mortais, mas desejar incansavelmente se livrar dos veniais e nunca mais abrir nossas bocas para falar de algo que não seja a favor de Deus e de buscar mover em nós tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada, porque são muitas as coisas e os vícios que nos deixam cair. Mas nós precisamos nos fortalecer, voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo, com o apoio da Virgem Maria e de São José, nós estaremos focados nele, nós não desviaremos, cairemos, natural, não tem jeito, não tenhamos também a pretensão de não cair, mas busquemos levantar de mãos dadas com a Mãe, que é um levantar confiante de que estamos em segurança, tá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, glória a vós, Senhor.
Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos e figos de abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Nem pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles conhecê-lo-eis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria nos obtém todas as graças. Aquele que me chamar achará a vida e aurirá do Senhor a salvação. Provérbios 8:35. Bem-aventurado aquele que me acha, recorrendo a mim, diz a nossa mãe. Ele achará a vida e facilmente, pois assim como é fácil tirar quanta água se deseja de uma fonte, assim é fácil achar a graça e a salvação eterna, recorrendo a Maria. Dizia uma santa: pedir graças a Nossa Senhora é o mesmo que as receber. Que lindo! Antes do nascimento de Maria, faltava no mundo tanta abundância de graça como agora se vê correr sobre a terra. Mas por que faltava? Pergunta São Bernardo. Faltava porque não existia ainda este almejado canal de graças que é Maria, responde-nos o santo. Mas agora que já possuímos essa Mãe de Misericórdia, que graças podemos temer não alcançar, prostrando-nos a seus pés? Eu sou a cidade de refúgio, assim faz dizer São João Damasceno, para todos aqueles que a mim recorrem. Vinde, pois, meus filhos, e obtereis de mim as graças em maior abundância do que imaginais. Isso é muito forte, gente. Isso é muito lindo. Não tenhamos medo, não façamos planos milaborantes. Nós precisamos nos ver totalmente entregues a esta mãe, com confiança de que nada que nós pedimos a ela não será ouvido, porque o desejo desta mãe é que sejamos plenos em Jesus. O único desejo de Nossa Senhora é que entramos no céu de corpo e alma, sem nenhuma barreira. Nós entraremos glorificados um dia, mas Deus deseja que nós sejamos santos. Façamos dessa caminhada aqui nessa terra um exílio para as coisas do mundo, mas jamais um exílio das coisas do céu. Vivamos aqui como se já estivéssemos lá, com toda força e convicção de que Deus só deseja isso para a nossa alma. Não tem como a gente se afastar de todas as dificuldades do mundo, faz parte, mas tem como a gente amar os nossos irmãos, amar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que nos contradizem, amar aqueles que nos caluniam, amar aqueles que não concordam, amar aqueles que ainda não vivem o que estamos vivendo e fazer de nossa vida uma eterna doação. É verdade que a muitos acontece aquilo que aconteceu à venerável Senhor Villani numa visão celeste. Viu esta serva do Senhor uma vez a Mãe de Deus, à semelhança de uma grande fonte, a qual muitos iam em busca de muita água de graças. Mas o que acontecia depois? Aqueles que traziam os vasos intactos conservavam as graças recebidas, mas os que traziam quebrados, isto é, as almas quebradas de pecados, recebiam as graças, porém depressa as tornavam a perder. Finalmente, também é certo que por intervenção de Maria obtém cada dia os homens graças inumeráveis, até mesmo os ingratos e os mais miseráveis pecadores, como observa o pseudo Agostinho. Por vós, ó Maria, recebem os miseráveis misericórdia, graças os ingratos, perdão os pecadores, dons sublimes os fracos, mercês dos céus e dos moradores da terra, a vida dos mortos, a pátria, os peregrinos. Nossa Senhora se estende sobre todos nós. É certo também que aqueles que se esforçam a viver com ela estão de uma forma diferenciada, trabalhando que estes vasos sejam
ajustados, né? Sejam arrumados. Esses pecados que racham a nossa vida, eles podem facilmente ser retirados com a confissão e o arrependimento sincero. Nós precisamos buscar na nossa miséria, não na nossa capacidade, né? Eu resolvo, né, com Deus. Não. Nos apresentemos à Mãe todos os dias que nós formos nos confessar. Nos apresentemos à Mãe quando nós formos comungar e façamos dela uma presença real em nosso caminhar. É ela que tudo pode, aquele que se encontra aos cuidados de uma mãe. Quando nós, filhos pequeninos, estamos aos cuidados da mãe, nós estamos bem, estamos seguros. Então estamos ali a realizar nossas funções e olhamos ao redor. E quando vemos que nossa mãe está por perto, nosso coração se acalma. É assim que nós devemos viver, acalmando-nos sob o manto dessa mãe poderosíssima, mesmo diante das dificuldades e turbulências. Elas vão te passar. Elas vão passar. Você só precisa confiar, tá bom? Leitura 1. Efeitos da devoção a Maria. Se Maria, que é a árvore da vida, foi bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade às práticas dessa devoção, produzirá frutos a seu tempo, e seu fruto é Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas procurarem Jesus Cristo, estes por um caminho, aqueles por outro, e depois de terem trabalhado muito durante a noite, deverem dizer: embora tenhamos trabalhado muito a noite inteira, nada conseguimos. E pode-se lhes responder: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós. Mas, pela senda imaculada de Maria, e por esta prática que estou a vos ensinar, trabalhareis durante o dia, trabalhareis num lugar santo, trabalhareis pouco. Em Maria não há noite, pois nela não houve nem a mínima sombra de pecado. Maria é um lugar santo, e o Santo dos Santos, onde os santos foram formados e moldados. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem o molde divino, molde próprio para formar deuses. Aquele que for colocado neste molde divino, em pouco fará formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele. Com pouco custo e em pouco tempo tornar-se-á Deus, pois foi lançado o molde que formou Deus. Oh, bela e verdadeira comparação! Quem a compreenderá? Poucos. Desejo que sejais vós, meu caro irmão, mas lembrai-vos de que só se lança em moldes o que está fundido ou em estado líquido. Isto quer dizer que deveis destruir e fundir em vós o velho Adão, para que se torne novo em Maria. Por meio desta prática, fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês do que por meio de qualquer outra em muitos anos. Eis os motivos. Gente, presta atenção nisso. O que São Luís Maria Guimond de Montfort está nos dizendo é que nesta prática, que é uma prática tão poderosa, nós estaremos dando mais graças a Jesus Cristo em um mês do que em muitos anos de uma vida voltada para muitas outras devoções. Quer dizer que essa é melhor que a outra? Sim, quer dizer que é, mas por um único motivo e não por orgulho e vaidade, porque simplesmente aqui você deverá se retirar de toda arrogância, ganância, desejos. Você vai se colocar nesse estado líquido daquele que não almeja mais nada e vive somente para Deus. Você vai entregar a sua vida inteira. E para quem ainda não viu o ato, eu vou colocar hoje de novo. Só que agora, 2025, viu, Emílio? E nós estaremos aliviando a nossa alma de todo o apego, de todo o desejo, e entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora. E ela nos moverá para Jesus Cristo aos poucos, mas ela fará isso com tanta fidelidade, com tanta força, que você não terá dúvida que é ela a te mover. E você vai você vai sentir as máscaras caindo.
Você vai perceber que você não é mais aquela que, sabe, se posiciona porque você tem direito, porque você se justifica. Não, você vai começando a observar-se. E quando você cair, você vai ficar triste, você não vai mais se justificar. E você vai buscar em Deus, e você vai pedir perdão. E tudo isso te move para a Mãe, de uma forma tão extraordinária que você só foca no crucificado. Este é o mover. Não desistam, não se deixem levar pelas turbulências que hão de aparecer nesta última semana. É assim mesmo, mas foque com fidelidade, porque a Mãe há de te fortalecer, tá bom? Rezem o terço. Eu sei que agora, vão ter outras orações na próxima semana, mas rezem o terço com fidelidade. Jamais deixem essa prática. Se possível, rezem mais, mas deixem sempre dentro de vocês um desejo imenso de honrar a Virgem Maria com o Santo Terço, de fazer com que sua vida seja movida para isso, tá bom? Então ele vai falar os motivos pelo qual essa devoção te fará mais rapidamente ser de Jesus Cristo. Porque praticando vossas ações pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática vos ensina, abandonais vossas intenções, embora as boas e conhecidas, para perder-vos, se assim posso exprimir-me, nas da Santíssima Virgem, embora vos sejam desconhecidas. E assim participareis da sublimidade de suas intenções, tão puras que glorificou mais a Deus pelo menor de seus atos, como dando um ponto de agulha do que em um São Lourenço sobre a grelha. Nossa Senhora deu mais graças a Deus, dando um ponto num tecido, do que São Lourenço sobre uma grelha. Por seu cruel martírio, e mesmo mais do que todos os santos por suas ações mais heróicas, Nossa Senhora deu mais glória a Deus em seu pequeno ato do que todos os santos reunidos com todas as suas ações heróicas. Ela está num nível muito, muito superior ao nosso. Certo que Deus está aqui e existe uma distância gigante entre Ele e a Virgem Maria. Mas da mesma proporção, ou até dobrado, é a nossa distância diante dela. E nos entregando a ela, a gente diminui essa distância, tá? Pelo que, enquanto viveu neste mundo, adquiriu um cabedal tão inefável de graças e de méritos que é mais fácil contarem-se as estrelas do céu, as gotas de água do oceano e os grãos de areia de suas praias, do que os méritos e graças de Maria, que deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram, ou possam dar-lhe. Nossa, isso é muito forte. Eu vou colocar essa foto aqui, dessas palavras. Ó prodigiosa Maria, sois capaz de fazer prodígios de graça nas almas que se querem perder em vós. 2. Visto que uma alma se entrega a essa prática, considerando como nada tudo quanto pensa e faz por si mesma, confiando e comprazendo-se nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e falar-lhe, pratica muito mais a humildade do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam e comprazem imperceptivelmente em suas próprias disposições, e por conseguinte glorifica mais altamente a Deus, que só é perfeitamente glorificado pelos pequenos e humildes de coração. 3. Porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de vossas ações, dá-lhes uma beleza e um esplendor admiráveis e oferece-as pessoalmente e sem dificuldades a Jesus Cristo. E o Senhor é mais glorificado com isso do que se lhas oferecêssemos por nossas mãos pecadoras. 4. Finalmente, porque nunca pensareis em Maria, sem que Maria, em vosso lugar, pense em Deus. Não louvarei nem honrareis a Maria, sem que Maria louve e honre a Deus. Maria é toda relativa a Deus. E chamá-la-ei muito bem a relação de Deus, a qual não existe senão em relação a Deus, que é o eco de Deus.
que só diz e só repete Deus. Se dizes Maria, ela diz Deus. Santa Isabel louvou a Maria e chamou-a bem-aventurada por ter crido. Maria, eco fiel de Deus, entoou: minha alma glorifica o Senhor. O que Maria fez então, continua a fazer todos os dias, glorificando quando a louvamos, amamos, honramos e damos a ela. Deus é louvado, Deus é amado, Deus é glorificado e nos damos a Deus por Maria e em Maria. E é por isso que a gente deve sempre, sempre dizer com Maria, em Maria, por Maria. Porque nós estamos assim realizando com Deus, em Deus e por Deus. Não existe um eco diferente de Maria e este eco não recorre Deus. É assim. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você está substituindo, você está retirando Deus e colocando Maria. Não tem nada disso. Porque Nossa Senhora, ela está em constante ligação com Deus. Só que quando eu me entrego a ela, eu alcanço a graça de Deus num nível superabundante. Essa é a diferença. E aí aqueles que são consagrados, por favor, gente, renovando a consagração, testemunhem essa graça. Falem, digam para os 4 cantos do mundo, testemunhem a graça de ser dela. E entreguem-se totalmente a ela, cada dia mais, porque isso nos traz tanta alegria, tanta força, tanta suavidade no meio dos pedregulhos, que é como se nós nem estivéssemos sentindo as dores ao pisar. Porque existe uma mãe que está a nos elevar acima das coisas do mundo e nos trazer para as coisas do alto, como se isso fosse algo, sabe, intangível. E a gente de repente começa a se ver dependente dessas coisas que a gente só almejava, sabe, em oração. E de repente isso começa a ser vivido. Se permitam a viver esse momento, se fortaleçam e não deixem o encardido colocar coisas na cabeça de vocês. Não deixem. Última leitura de João 23, pequenininha, rapidinha. A Imaculada, alegria do universo. A Imaculada anuncia os fulgores da aurora. Preservada, imune da contaminação original, Maria é plena de graça desde o primeiro instante de sua conceição. Ainda no seio materno, Maria é plena de luz divina. Durante a morte de longos séculos, transcorrido desde a culpa dos progenitores, levanta-se agora essa estrela da manhã, límpida e pura, lúcida e intocada, enquanto se vai colorindo o céu na promessa do dia que chega. A intimidade com Deus, concedida a Adão na criação e tão depressa perdida, retorna em Maria na sua perfeição original. E já se anuncia aos homens o advento do sol de justiça, daquele que, ao comunicar a vida, restabelece para os homens de boa vontade a amizade e a união com Deus. A alma cristã deve sentir este frêmito de vida sobrenatural que se iniciou no batismo. Nós dizemos com o apóstolo, ainda como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, na justiça e na verdade. Efésios 5, versículo 8. A Imaculada Conceição é promessa e cândida flor de redenção. Aquela que, em vista dos méritos de seu Filho Redentor, foi preservada da noda original, teve este privilégio porque estava predestinada à sublime missão de Mãe de Deus. Aquela que deveria dar em uma carne mortal ao Verbo eterno do Pai, não podia ser contaminada num instante sequer da sombra do pecado. A Imaculada foi, pois, em dependência de Jesus Cristo, porque como mãe recebeu tudo de seu Filho. O surgimento da terra, esta cândida corola, foi presságio seguro da reconciliação da humanidade com Deus. Com toda razão, pode a liturgia cantar no dia do nascimento da Virgem. Teu nascimento, ó Maria, anunciou a alegria para o universo inteiro. Esta alegria, porém, é também uma flor púrpura de sacrifício da Mãe bendita de Jesus.
que ao pronunciar futuramente o seu faça-se, o seu fiat, aceita particular sobre a sorte do filho, desde as privações de Belém às renúncias da vida oculta ao martírio do Calvário. Não nos julguemos, pois, filhos prediletos do Senhor e de Maria, se em nossa vida não houver sacrifício e desapego. Enfim, a Imaculada é uma visão do paraíso. A graça que a ela foi concedida em grau perfeito e iminente desde o primeiro instante de sua existência terrena e que nós também recebemos, embora em grau inferior, é apenas o penhor da eterna bem-aventurança. Quando caírem todos os véus da fé que nos ocultam a visão de Deus e que contemplaremos o Senhor face a face. A Imaculada prenuncia a aurora desde desse dia eterno e nos guia e sustenta no caminho que dele nos separa. Por isso, o hino Ave Maristela, que nós rezamos todos os dias, durante todo esse retiro, contém essa dulcíssima evocação. Faze, ó Maria, que vendo contigo a Jesus, sempre nos rejubilemos. A este termo final, coroamento da vida da graça, hão de tender os anelos de nosso coração e os mais generosos esforços da fidelidade cristã. Amém. E assim nós encerramos esta penúltima semana. A partir de amanhã começaremos o conhecimento de Jesus Cristo. Nosso amor, nossa escada para Deus. Mas lembremos, nós estamos a caminhar na rota mais perfeita e mais fácil que é a Virgem Maria. Porém, nunca esqueçamos, não nos julguemos, pois, filhos prediletos do Senhor e de Maria, se em nossa vida não houver sacrifício e desapego. Amém? Vamos então rezar essa saudação à Virgem Maria e também entregar a ela esta Ave Maria para os padres, todos os padres do mundo inteiro, para os seminaristas, principalmente aqui da Diocese de Campinas, e para também a alma do Papa Francisco, o sufrágio de sua alma. E Deus nos dê, nesta Ave Maria, a graça de entregar nas mãos da sua mãe a oportunidade de receber o novo Papa por estas mãos imaculadas. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novos o anjo traz, ave nos saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com essa imagem linda de Nossa Senhora Rosa Mística, entregamos o nosso dia, entregamos a nossa vida e nos alegremos, porque Deus espera que nós sejamos santos e com a Virgem Maria nós não descumpriremos uma vontade do Pai. Amém? Tomem posse. Até amanhã, se Deus quiser. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Até amanhã.